Boa noite. Depois de um encontro com o ex-presidente Lula na semana passada, que durou cerca de 4 horas, oportunidade em que teriam conversado sobre a reforma ministerial, a presidente Dilma anunciou nesta semana as primeiras trocas em sua equipe. A saída de Fernando Haddad da pasta da Educação para ser candidato a prefeito em São Paulo abriu espaço para Aloysio Mercadante, que estava na Ciência e Tecnologia. Ministério que agora ficará com Marco Antônio Raupp, um gaúcho de perfil técnico que comanda a Agência Espacial Brasileira. Esta mudança despertou a ideia de que Dilma vai priorizar nomes técnicos na reforma ministerial. Uma equipe com perfil diferente da equipe de Lula, que durante 2 mandatos trabalhou com outra formação e motivou várias demissões no primeiro ano da gestão de Dilma Rousseff, que praticamente herdou um ministério. Isto realmente, de agora, este perfil técnico em substituição aos políticos puramente, seria uma tendência? Que outras mudanças podem ocorrer nos próximos dias? Dilma vai realmente fazer a reforma aproveitando os embates eleitorais que se avizinham? Perfil técnico ou perfil político? Ou os dois? O que será melhor para se ter um ministério? Enfim, para debatermos o início do 2º ano do governo Dilma Rousseff, está começando mais um Conversas Cruzadas. São convidados do programa o vice-presidente estadual do PT, Cícero Balestro, o presidente estadual do PSDB, deputado federal Nelson Marquesan Júnior, o professor de Ciência Política na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, André Marenco, e o cientista político Marcelo Suano. Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, carinho, respeito e honestidade. Sicredi, gente que coopera cresce. CIEE, ações que transformam. Sistema Fê Comércio, com você a gente faz a economia girar. E Grupo Vilela, auditoria e consultoria empresarial. Pois bem, vamos começar por quem aqui na mesa representa o partido que está na presidência. Cícero Balestro, do PT. Dilma Rousseff vai mudar o jeito de governar? Vai trabalhar agora com ministros que têm um perfil mais técnico e político? Boa noite. Boa noite, Brito. Boa noite, Marenco. Boa noite, Marquesan. Boa noite, demais convidados da mesa. Bom, primeiro acho que é importante, eu acho que registrar que, inclusive no governo Lula, nós tivemos uma mescla de ministros que tinham um perfil mais técnico na sua área, com ministros de cunho político, que é natural em qualquer governo do mundo. E aqui eu quero citar um exemplo. Dilma Rousseff, no primeiro governo Lula, quando assumiu o Ministério das Minas e Energia, era considerada de perfil técnico. Ela não era conhecida dos meios políticos no país. Ela tinha essa consideração. E o governo Dilma, evidente que tem as suas características próprias e não poderia deixar de ser diferente, segue na mesma linha. Nós temos o Raupp, Marco Antônio Raupp, no Ministério da Ciência e Tecnologia, assumindo, mas nós temos o Mercadante assumindo, que é senador da República, ex-senador da República, o Ministério da Educação. Então, há necessidade, isso não é uma característica apenas do governo Dilma, do governo Lula, é uma característica de diferentes governos, que há esta necessidade de mesclarmos o técnico e o político, né? Quando nós temos uma visão, necessariamente há que ser técnico, né? A política não pode estar abstraída de qualquer processo, de qualquer governo. E o contrário também é verdadeiro. Nós não podemos ter um governo apenas e exclusivamente quadros políticos. Nós temos que ter sempre esta mescla, o que é natural. Não apenas no governo da República, nos governos estaduais, nos governos municipais, etc. Então acho que isso demonstra essas mudanças, porque não está tendo uma grande reforma ministerial, inclusive como era esperado, como setores esperavam que houvesse uma grande reforma ministerial agora. Não, havendo um processo natural de mudanças nos ministérios, né? E que aqui eu quero registrar também, Brito, que eu acho que o nosso Estado aqui cada vez mais se orgulha de ter uma ampla gama, vamos dizer assim, de quadros
do Rio Grande do Sul, nascidos no Rio Grande do Sul, alguns não necessariamente com a sua carreira aqui no Estado, mas que ocupam cada vez mais espaço no Ministério Dilma. Eu acho que o Rio Grande do Sul está de parabéns por isso. Deputado Nelson Marquesan Júnior, que representa o governo que antecedeu Lula e Dilma, é a oposição mais característica lá no Congresso Nacional e, por certo, do seu gabinete olha para o outro lado da praça, espiando o Planalto e esperando as mudanças que vêm ou não. Como é que vê este começo de governo Dilma, mudança de ministério? Boa noite, deputado. Boa noite, Cláudio, um prazer estar aqui. Boa noite ao Cícero, boa noite ao Marcelo e ao André e aos telespectadores. Eu acho que primeiro a gente tem que não fazer uma divisão tão clara, transparente, né, de técnica e política. Eu acho que isso está sempre inserido. Um bom técnico jamais será um bom técnico se ele não tiver uma linha política. E um bom político jamais será um bom político se não tiver, no mínimo, algum fundamento técnico. Então, acho que isso não é absolutamente separável, né? Eu acho que o que é mais importante é, primeiro, se há qualificação ou não nessa troca, nas pessoas e nas suas equipes. Segundo, se há uma linha ética e moral ou não nessas pessoas e nesse grupo que assume ou que troca determinados ministérios. E terceiro, se há metodologia de trabalho ou se não há metodologia de trabalho. Eu acho que isso que é essencial e que efetivamente define ou redefine ou muda o governo. E eu não vejo efetivamente nenhuma oportunidade de mudar o perfil ético e moral deste governo, da estrutura podre e corrupta que está lá em Brasília, e digo isso hoje, que foi o PT que construiu, mas não é mais do PT hoje. Ela já tomou conta deste clima em todos os poderes, órgãos e setores. Segundo, metodologia. Eu realmente tinha esperança quando foi o Gerdau com o INDG para lá. Eu acredito que o Gerdau não deva estar mais tendo tanto espaço. Eu não vejo essa vontade ou esta força na Dilma de impor efetivamente critérios de avaliação de uma boa gestão pública, não talvez até porque ela não queira, porque eu acho que é só isso que resta para Dilma. Não é carismática, não é brilhante, poderia fazer uma excelente gestão, mas com 40 ministérios, e ela já disse que não diminuirá, não há a mínima possibilidade. E no que se refere à qualificação, à qualidade ou não das pessoas e dos grupos que estão lá, aí evidentemente teria que entrar em uma coisa mais pessoal e mais de cada ministério. Mas eu repito, com 40 ministérios, não há a mínima possibilidade de haver alguma grande gestão em termos de governo. Claro, mudanças pontuais podem ocorrer, eu não tenho dúvida, ou pelo menos tenho a grande expectativa de que o Marco Antônio Halpe, né, o novo ministro das Ciências e Tecnologias, vá mudar o perfil de encaminhamentos dentro do Ministério. Vai melhorar, eu diria, né? Se vai conseguir implantar e executar, aí ainda há a interrogação. Mas que ele vai melhorar, e não estou dizendo que era ruim do Mercadante, mas que ele vai melhorar, eu não tenho dúvida. Mas como forma geral, Brito, as questões éticas e morais, as questões de metodologia, as questões de grupos de poder com 40 ministérios e com o grupo que está junto do comando deste governo e com a forma que foi dividido a terceirização do mensalão. Zé Dirceu comandava o mensalão. Zé Dirceu saiu, então o Ministério dos Esportes, vocês vão comandar o mensalão para o PCdoB. Então o mensalão do PCdoB foi instaurado no Ministério dos Esportes. Administrem os seus parlamentares. Ponto. Né? Ministério, PMDB, entre outros, Ministério da Agricultura, administre os seus parlamentares. Foi a terceirização. Por isso, 40 ministérios, para dar um pedacinho do orçamento, para administrar um pedacinho do Congresso. Duvido, então, que exista uma grande diferença no governo enquanto governo. Evidentemente que questões pontuais podem ocorrer em alguns ministérios. O Palestro falou em composição mista, um equilíbrio entre técnicos e políticos, fez um relato de que isso tem acontecido, correto? Exatamente. E me parece que gosta da ideia, que esta seria a forma adequada. Sim. Perfeito? O parlamentar teria defendido a ideia ao defender e ter expectativas favoráveis
com relação ao Raup, de que o melhor é o perfil técnico? Porque num ministério como de Ciências e Tecnologias, em tese, um técnico é mais adequado. Bom, então ficaria para os políticos o Ministério... Casa Civil, Ministério da Justiça, de repente, que não tem nada a ver. Eu vou dar um exemplo aqui, que normalmente é citado por ser um bom técnico, Aode Cunha. Para mim, durante o governo Ieda, foi o melhor político do governo Ieda, que teve a condição política de chegar para o judiciário e dizer que queria cortar o orçamento de uma forma muito hábil. Como teve condições de chegar para o Ministério Público, para a Assembleia e conduzir grandes transformações, porque a Casa Civil da Ieda, que seria o ambiente político, por exemplo, estou citando o nosso governo como exemplo de acertos e de erros, foi uma Casa Civil que teve várias trocas, né? E a Secretaria da Fazenda, que tinha um papel importante por causa do ajuste fiscal, o Aode conseguiu mostrar uma grande capacidade política, nunca tendo concorrido a nada, né? E sendo, a princípio, sempre indicado como um bom técnico. Mas, para mim, a grande habilidade do Aode Cunha, e só citando como exemplo, era a sua capacidade política. Em relação ao que o Marquesan fala, eu tenho acordo no sentido de que não há como haver uma separação absoluta. Na gestão pública, o técnico... Por isso, estou destacando aqui o acordo que tem com o Marquesan. Fantástico que nós conseguimos aqui, hein? Terminou a conversa cruzada, não precisa falar mais nada. Nós somos testemunhas. Mas não há dúvida de que não há como separar. Se acertaram na não há como separar o técnico do político e o político do técnico. Parabéns para nós, que articuladores somos nós, né? E o Rogério Carboneira, que dirige o programa, e nós levamos a essa destacada circunstância de um entendimento entre... Por isso questão de registrar neste ponto. Marenco, cientista político, é mais cientista ou é mais político? Mais cientista. Vai por aí. Mais cientista. Eu não tenho vocação de político, acho que é função muito importante, mas sou basicamente cientista. Eu concordo em geral com o que foi dito, chamaria atenção para mais um aspecto. Talvez duas mais importantes mudanças ministeriais no governo Lula, né, foram na direção de substituir políticos, né, por técnicos, né? Palocci, que era um sujeito que vinha de uma, pelo menos, eleição para a Prefeitura de Ribeirão Preto, eleições para a Câmara dos Deputados, por Guido Mantega, que era até então professor de economia em São Paulo, né? E José Dirceu, que era, enfim, o grande articulador do PT, com várias eleições na Câmara dos Deputados, por Dilma Rousseff, que vinha de uma carreira basicamente dentro, né, do Executivo. Então, eu não diria que exista uma tendência clara no governo atual, como foi dito anteriormente, né? Tão nítida. Antes de Raup foi Mercadante, antes de Mercadante, no governo Lula, foi Sérgio Rezende, que era um técnico. Então, isso aí tem umas certas oscilações. Eu acho que essas oscilações obedecem a um fator que é o seguinte, quer dizer, como é que é a lógica do sistema político brasileiro? É o que já se cunhou de presidencialismo de coalizão. Nós temos uma peculiaridade. Nós combinamos governos presidencialistas, né, com federalismo, com representação proporcional. E como efeito de federalismo e representação proporcional, e mais uma certa licenciosidade na legislação eleitoral, um multipartidarismo muito exacerbado, um número de partidos muito grande. A ponto que acho que nenhum partido hoje tem mais de 20% das cadeiras na Câmara dos Deputados. E salvo uma ocasião na história brasileira, que foi Dutra em 46, eleito em 45, e depois na eleição legislativa de 46, o seu partido, o PSD, tinha sozinho maioria por um expediente da legislação eleitoral de então. Salvo isso, e salvo Sarney ali em 87, logo depois do plano cruzado. Né? São os dois casos de presidentes com maioria unipartidária. Então nós temos presidentes que não têm sozinho o seu partido, precisam compor. Isso é da lógica. Isso tem uma característica de governos parlamentaristas, inclusive, composição para estabelecer maioria, né? Em geral, essas composições são mais estáveis, quanto mais coalescentes elas são, quanto mais elas refletem o peso. Por exemplo, no início do primeiro governo Lula, havia um peso dentro do governo muito forte do PT. Isso é um dos fatores que vai, inclusive, levar
a crise depois do mensalão. O Lula corrige depois de 2005, equilibra mais, distribui mais entre os vários partidos. É uma característica também de governos parlamentares na Europa. Quanto mais coalescentes, mais proporcionais à força dos partidos, mais estáveis tendem a ser. Só que há uma peculiaridade. Não tem tantos partidos lá para Não tem tantos. Aqui é muito mais complexo, concordo com a observação. E aqui tem um outro fator que complica muito e que vai ter relação com essa nossa discussão de técnico ou político. Enquanto governos parlamentares na Europa, que tem essa característica de governos de coalizões sobredimensionadas, precisam compor 2, 3, não precisa ser tantos partidos quanto nós aqui, mas precisam compor também governos de coalizão, eles podem compor maiorias de governo no parlamento, traduzir essa maioria, não há nenhum problema. Muitas vezes a gente dá um tratamento, é fisiologismo. Não necessariamente que partidos têm uma representação dentro de governo, em ministérios. As melhores democracias do mundo também têm essa característica, não é necessariamente um problema. Qual é o nosso problema aqui? Né? É que dali para baixo nós não temos, ao contrário das democracias parlamentares, não é porque elas são parlamentares, mas porque são democracias longevas, né? Elas têm burocracias altamente profissionalizadas que, em geral, do secretário do ministério para baixo, é tudo de carreira, não muda, continua no governo, né? Há uma memória, há o componente técnico que permanece, e é um sujeito que tem uma perspectiva de carreira, ele vai trabalhar bem, de modo eficiente, se não fizer, será punido, enfim, terá penas por isso, né? Para o partido A ou para o partido B. Então, essa discussão do técnico ou do político não faz sentido. Tu pode botar simplesmente um político, há exceções, por exemplo, o governo de Gaulle na Quinta República tem uma característica fortemente técnica, sujeitos que vêm da máquina, né, do executivo e que depois vão inclusive fazer uma carreira mais partidária, legislativa, mas em geral são políticos, né, mas que têm a seu favor, né, o fato de contar com uma burocracia profissional que não muda quando, né, os cargos do ministro para baixo, né, ou do secretário do ministério para baixo, enfim, não mudam. Então isso preserva o lado técnico e permite que o ministro seja claramente um cargo político, é alguém que está falando naquele ministério em nome do presidente ou do primeiro-ministro, em nome de um programa, de prioridades, etc, etc. No caso do Brasil, nós não temos isso. Muda tudo, é a chamada porteira fechada. O sujeito entra e ele leva praticamente grande parte dos cargos ao seu partido, ou eventualmente à coalizão, etc. Isso nos coloca o problema, e muitas vezes vai aparecer para um presidente o problema. Bom, como é que eu posso, ao mesmo tempo, né, ter a maioria, montar uma coalizão que me permita governar com maioria, não ter crises políticas, crises de governabilidade, e ao mesmo tempo ter a eficiência técnica. Você identifica que rumo no governo Dilma a partir dessa movimentação de agora? Eu não acho que exista, é um pouco o que eu comecei dizendo, eu não acho que existe um rumo, uma tendência tão clara. Por exemplo, né, o que foi dito anteriormente pelo Cícero, né? Raupp é um técnico no Ministério da Ciência e Tecnologia, sim, mas Aloysio Mercadante não é um técnico, quer dizer, ou seja, ele foi um professor universitário há mais de 20 anos, exatamente. É um político, substituindo um técnico, Haddad, que por sua vez foi levado por um político, Tarso Genro, que não tinha nada a ver até então com o Ministério da Educação. Então eu não veria uma tendência tão clara. Agora, há alguns elementos, por exemplo, eu não acho que a presidente Dilma tenha, por exemplo, uma agenda legislativa tão carregada. Ela não tem reformas constitucionais a fazer, ela não tem grandes questões em termos de uma agenda legislativa. Você não tem reforma constitucional porque não quer, então. Exatamente. Porque nós precisamos de algumas reformas mas certamente não está na agenda dela. Bom. Então, talvez ela possa, em função desse dilema que eu mencionei do presidencialismo de coalizão à la brasileira, ela talvez, e pelas características próprias, a interlocução que ela estabelece, por exemplo, com secretários de ministério, compor mais, reforçar mais um perfil técnico. Mas eu não acho que seja uma tendência, e sobretudo eu não acho que seja uma tendência diferente em relação ao governo anterior. Marcelo, eu perguntei no começo ao Marenco, mais cientista ou mais político? E ele abjurou a política. Disse, não, ciência. Ele. Não sou suficientemente competente para ser político, Marcelo, tento ser cientista. Eu acredito que o cientista político, pelo menos, tenha paixão pela política. Sim. Razão de deitar um olhar de cientista sobre ela.
É real, isso é inicialmente. Boa noite, Brito, boa noite, deputado Marquesan, boa noite, Cícero, boa noite, André, boa noite, telespectador. Eu vou primeiro fazer te dar essa resposta em relação a mais cientista ou mais político. Você pode ter a paixão pela política, e o cientista político tem essa paixão. Claro. O problema todo é que ele tem que optar, porque no momento em que ele busca uma interpretação dos fatos, ele não pode buscar essa interpretação dos fatos para conseguir ou alcançar o poder. Ele tem que apresentar os fatos como tal, à medida que ele tenta buscar caminhos, objetivos e criar de alguma maneira uma inteligibilidade da realidade. Esse o objetivo dele. Que houvesse... Ele não pode contaminar com uma busca pessoal do poder, porque o poder tem regras precisas que contaminam a tua ação e a maneira como tu olha sobre as coisas. Então, presidente que tentasse fazer um ministério formado só por cientistas políticos não funcionaria. Não daria certo. Não daria certo. Negócio. Curiosamente, eu tenho uma concordância. Parece que o problema tu conseguiste resolver os problemas. Eu estou concordando com o professor Marinco em quase tudo que ele falou. E olha que nós já tivemos um embate bem pesado num passado recente, com todo respeito e admiração que eu tenho para o professor Marinco. Foi contigo. Eu na mediação. Inclusive, eu acho que tu estás provocando isso, mas tudo bem. Eu concordo com o professor Marinco. Grito pacificador. 2012 as pessoas... Mas agora tem algumas coisas que precisam ser respondidas. E aí, já que nós temos um cientista que se posicionou como cientista, por mais que eu seja cientista político, eu vou tentar me posicionar como cidadão e tentar fazer levantar as questões que são essenciais no limite dos fatos. Primeiro, realmente, ela está tentando um perfil técnico, já é característica da Dilma buscar um perfil técnico. O que não ficou claro o que é o perfil técnico. Por exemplo, o perfil técnico seria um conhecimento do assunto em si, ou seria um perfil técnico, uma capacidade administrativa para gerenciar uma equipe que conheça o assunto em si. Posso te citar um exemplo. Vamos pegar o ex-ministro Aloysio Mercadante. O ex-ministro Aloysio Mercadante não era um técnico. Porque quando ele foi para o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele não sabia nada de ciência e tecnologia. Aqueles que tiveram a oportunidade de acompanhar o seu desenvolvimento perceberam que ele foi entendendo do processo ao longo do tempo. Mas ele não conhecia, ele foi lá por razões políticas. E não sei se para fazer uma gestão de técnicos. No limite, ele acabou conseguindo isso. E ele vai ocupar um cargo, agora, como ministro da Educação, que, pelos fatos que estão apresentados, quando ele era senador, ele praticamente não apresentou nenhuma emenda sobre o tema. Ou seja, ele também não conhece suficientemente o tema, de acordo com aquilo que a mídia está divulgando, os analistas estão divulgando e os assessores que estão percorrendo por Brasília. Ou seja, ele tem projetos, detalhe, os projetos ele já foi desenvolvendo ao longo do segundo semestre de 2011, porque ele tentou aproximar ciência e tecnologia de educação. Isso ele buscou. Ou seja, ele foi construindo de alguma maneira uma ponte, que é uma ideia que ele tem. Esse é o primeiro fato. Passou para o outro lado da ponte agora. Sim, ele passou para o outro lado da ponte. Questões, por exemplo, o Márcio Raupp. O Márcio Raupp é um técnico, ele conhece ciência, porque ele é um cientista e de profissão como tal, e ele buscou isso. Mas ele não era a primeira opção. A primeira, inclusive eu peço por favor que o Cícero Balestre confirme isso, mas me parece que uma das grandes opções era o Newton Lima, o deputado Newton Lima, para assumir o Ministério da Ciência e Tecnologia. Era uma cogitação. Era uma cogitação. Exatamente, não da presidenta. E mais do PT, que gostaria de ter o Newton Lima, porque é um homem carismático, é um homem educado, um homem elegante, é um homem que tem perfil, é um homem que tem um trânsito político, é um homem que tem um conhecimento técnico, porque ele foi, creio que reitor, ou diretor, eu acho que ele foi reitor de universidade, alguma coisa assim, ou professor. No entanto, qual era o risco que se tinha? E aí eu vou voltar para a questão da Dilma, do que talvez ela pode estar querendo aí. Qual era o risco que se tinha? Que sai o Newton Lima, poderia assumir como suplente dele o José Genuíno, e a Dilma tem um problema grave agora. Se ela vai tentar governar o país agora, correndo o risco já de ter crises constantes, no momento de eleição, tendo que fazer corte do orçamento, estão previstos 60 bilhões, ela não pode correr o risco de colocar um indivíduo que já pode ser processado, vou pegar a deixa do que o senhor falou, deputado, vai estar num processo do mensalão, se o ministro do mensalão não conseguir jogar para 2013, quando prescreve o processo.
Ou seja, se tiver o processo agora em 2012, que é o que estão lutando para ocorrer, o Jesuíno estará no processo. Agora imagina a possibilidade de o Jesuíno voltar para a Câmara, assumir o ministro, e aí corre todo um problema de você ter mais um escândalo de pessoas que estão na base e gerou um problema como um todo. Ou seja, há uma questão que está envolvendo talvez o que a Dilma possa querer. Da minha perspectiva, eu posso estar enganado. Ela não está mais preocupada só em ter o perfil técnico. Porque ali eu não vejo ali uma reforma. Para ter uma reforma, o deputado Marquesani foi preciso. Para ter uma reforma, não se pode gerenciar um país com 40 ministérios. Países pobres, infelizes, como os Estados Unidos, tem 19. Sendo que 3 já fazem parte de outro, que é o Ministério da Defesa. Lá, por exemplo, seria o Departamento da Marinha, Departamento do Exército, Departamento das Forças da Força Aérea. No Collor nós tínhamos 9 ministérios. Mas há um detalhe, com 40... Eram 9, sim. Mais um detalhe. Não significa o número, não é o número. Bom, depois até quando a minha fala, desculpa, Marcelo. Mas a questão é essa. Tem uma tese aqui. A questão 9 é essa. é pouco, 40 é muito. Não deu certo nem dos dois. A questão é saber qual é a medida de ministério... Acho que o governo Dilma está dando certo. Agora o Collor, com certeza, não. Desculpa. Qual é a medida do número de ministérios em função da necessidade real, concreta, para dar atribuição para aquele ministro apresentar projetos como o deputado Marquesani falou. Precisa ter projeto claro, precisa ter um compromisso ético, precisa ter um compromisso moral, precisa ter um projeto claro, precisa ter articulação para desenvolver esse projeto. Então, com 40 ministérios, você não sabe? Um exemplo, nós temos na realidade 39, são 24 ministérios, são 38, são 24 ministérios, 9 secretarias e 6 órgãos, né? E vai ser criado... Está em pauta a criação do Ministério da Micro e Pequena Empresa. Esse seria necessário, mas criar mais um, deixando aqueles que não existem ou aqueles que existem, mas não tem serventia nenhuma, não faz sentido. Aí seria uma reforma. Ministério da Micro e Pequena Empresa, me perdoem, até eu dizer alguma coisa que possa ser confundida com manifestação de opinião. Mas é demais. Porque nós vamos precisar de Ministério da grande empresa, Ministério da empresa estrangeira. Mas sabe, tem uma lógica, se tem isso outro for verdade, ministério que encaixa qualquer empresa. Mas talvez estaria uma lógica de que se o desejo é criar um país de classe média, este foi o discurso da presidente Dilma Rousseff, ela quer isso. Ela não quer um país de bilionários e pobres. Ela quer um país de classe média. Ponto. Você tem que ter um projeto articulado e direcionado para a micro e pequena empresa, porque senão você não vai criar classe média. Você não cria classe média com funcionalismo público, você não cria classe média apenas com benefícios, você não vai criar, você tem que ter esse setor. Então, para o próximo bloco, eu trago uma indagação. Reforma ministerial seria, então, adequada se tratasse de criar menos ministérios, juntar tarefas que hoje estão diluídas em vários órgãos e enxugar um pouco a estrutura? Reforma de Estado nós deveríamos estar pretendendo e discutindo? Reforma constitucional, portanto, obrigatoriamente? Vamos ver no próximo bloco se há espaço para isso com os movimentos que Dilma Rousseff nos apresenta. Já voltamos.